6 frameworks do empreendedorismo para ter um negócio que funciona sozinho. Esses 6 frameworks são utilizados por empresas de ultra performance e os profissionais delas que aceleram resultados, poupando tempo para poder cuidar da saúde, para poder cuidar da família e principalmente para ter o seu bem-estar, porque de nada vale você ter um negócio que te escraviza. A grande ideia com esses 6 frameworks é te dar uma visão mais autogerenciável das suas rotinas e como desenvolver isso aplicando essas 6 ferramentas. Antes de mais nada, eu sou o Léo Loureiro, sou empresário do ramo da educação empresarial, da construção civil e já treinei mais de 12 mil alunos em todo o Brasil, ajudando eles a acelerarem os seus negócios. E nesse vídeo eu vou te ensinar a ter uma empresa que não dependa de você. Esse é o ápice da liberdade e que talvez vá te levar para o próximo nível. Mas antes de mais nada, aproveita para curtir o canal e já seguir, porque esse canal toda semana tem vídeos novos para você acelerar aí os resultados da tua empresa. Então vamos agora direto ao ponto, matriz de Eisenhower. Essa matriz foi nada mais, nada menos inventada por um presidente americano chamado Dwight Eisenhower. Eisenhower era consumido pelas suas rotinas diárias dentro da operação presidencial e com isso tinha dificuldade para tomar decisões e acelerar o seu tempo. Imagine um presidente americano que precise ter decisões assertivas com muito pouco tempo para uma grande tomada de decisão. E ele começou categorizando todos os tipos de tarefa que ele fazia diariamente em 4 tipos que eu agora vou falar para você. Primeiro quadrante da matriz de Eisenhower, urgente e importante. As tarefas urgentes e importantes são aquelas tarefas críticas, são aquelas tarefas que se não forem feitas a tempo, elas vão gerar alguma espécie de prejuízo. Então elas devem ser executadas imediatamente porque elas são extremamente importantes. Você precisa resolver esse problema e a primeira ação é faça. Quadrante importante, mas não urgente. São aquelas tarefas que são muito importantes, porém elas não têm um nível de urgência como as tarefas anteriores. Por exemplo, você precisa aprender uma nova habilidade que vai ser importante para o seu crescimento, mas ela pode ser agendada. Então a máxima dessa parte da matriz é agende. Ela não deixa de ser importante, mas ela pode ser agendada para ser feita em determinado tempo. Terceiro elemento da matriz Eisenhower, urgente, mas não importante. Esse é o tipo de tarefa que pode ser feito por outra pessoa. Então, ela se torna uma tarefa delegável, ou seja, não precisa ser feito para você. Lugar de empresário é no estratégico do negócio, principalmente quando ele já está maior. Então, eu agora posso escolher para quem delegar e essa tarefa vai ser executada da mesma maneira, porém, não por mim, por outra pessoa. Então, a ordem nessa matriz de Eisenhower, nesse ponto, é delegue. Quarto elemento da matriz de Eisenhower, nem urgente e nem importante. Ou seja, é uma tarefa que não precisa estar na sua vida. Você não precisa delegar porque ela não tem importância para você, ela não tem urgência, ela não tem necessidade. São aquelas tarefas que sugam o nosso dia. Então, esse tipo de tarefa eu deleto da minha vida porque ela retira a minha energia de um ponto onde eu poderia estar investindo para poder ter mais produtividade, como as tarefas urgentes, importantes e por aí vai. Como aplicar a matriz de Eisenhower? Você vai categorizar todas as suas tarefas do dia a dia no seu trabalho, seja responder e-mails, seja fazer reuniões operacionais, você vai listar em grau de importância essas tarefas e vai dividir na matriz que aparece aqui agora para você, dividindo ela em urgentes, importantes, delegáveis e descartáveis. Se você é do tipo de empresário que costuma apagar muito incêndio, essa matriz é para você fazer a partir de hoje. Toda vez que eu apliquei essa matriz em empresas e empresários por onde ajudei e direcionei, eles começaram a ter um altíssimo nível de produtividade por conta de uma coisa simples: categorização de tarefa. Então pega ela e já faça já. Método ABCDE. Esse método foi criado nada mais, nada menos por Brian Tracy, um dos maiores mentores americanos que direcionou grandes empresários, grandes CEOs de corporações do mundo inteiro. E ele criou esse método para categorizar aquilo que realmente é prioridade dentro daquilo que você faz. Letra A. A são as tarefas de altíssima prioridade. São as tarefas que, se eu não executar, eu terei consequências graves. Por exemplo, a entrega de um projeto para um cliente que já tem data agendada. B, importante, mas não crítico. Por exemplo, é muito importante o empresário fazer network, mas não é uma tarefa crítica nesse momento. Então ela pode ser categorizada como B. C, tarefas que podem ser feitas
mas não vão gerar um grande impacto em você. Por exemplo, responder mensagens de baixo valor. D. Tarefas que podem ser delegadas. Por exemplo, edição de um conteúdo como esse que eu estou fazendo ou a contabilidade financeira da sua empresa. Elimine. São tarefas que não têm prioridade alguma e só sugam sua energia. Então elas devem ser eliminadas porque elas são desnecessárias aí na sua operação. Como aplicar? Liste todas as tarefas de todos os grupos A, B, C, D, E e categorize as tarefas da A, depois da B, depois da C, depois da D e depois da E. E depois você vai ter clareza de toda a divisão dessas tarefas conforme eu lhe expliquei. Regra de Pareto, ou seja, o princípio 80-20. O economista Vilfredo Pareto descobriu que 80% dos resultados que temos vem de 20% das causas, ou seja, de 20% das ações que fazemos. No empreendedorismo, isso significa que 80% do seu faturamento, por exemplo, vem de 20% dos seus clientes. 80% dos seus problemas são causados por 20% das suas atividades. 80% do seu progresso vem de 20% do seu esforço. Como aplicar a regra de Pareto? Identifique agora quais são os 20% de atividades para você que geram mais resultado. Foque e elimine nesses 20% de tarefas estratégicas e delegue ou elimine o restante. Revise constantemente todos os processos que você elencar dessas tarefas de 20% e elimine periodicamente aquilo que não faz sentido e que não gera os 80% de resultado. O foco é nos 20% das tarefas e ações que te trazem mais resultado. Se você tem dificuldade de encontrar qual é o seu 80-20, ou seja, o seu 80% de resultado que vem de 20% das suas tarefas estratégicas, escreve aqui nos comentários qual sua empresa, qual o seu negócio e eu vou te ajudar a fazer o seu Pareto. O método 333. O método 333 foca em produtividade extrema sem esgotamento. Ou seja, 3 horas de trabalho profundo, sem distrações, sem redes sociais, sem TV ou sem qualquer coisa que te tire desses 3 horas exclusivas ao trabalho. 3 tarefas críticas por dia, isso mesmo. Não tente encontrar 20, 30, 40, só 3 tarefas críticas por dia que você deve executar e fazer. Então, antes de começar o seu dia, escolha essas 3 tarefas. 3 pausas estratégicas. Escolha 3 momentos do seu dia para ter pausas estratégicas que vão revigorar a sua energia, oxigenar o seu cérebro, descansar você, para você voltar novamente e ter mais produtividade. O foco dessa restauração e pausas estratégicas no dia é para que você não tenha um burnout enquanto você está construindo o negócio. É fundamental a pausa. Então, no método 333, utilize o último 3 como 3 pausas. Como aplicar? Você vai escolher na noite anterior 3 tarefas específicas do 333 para você aplicar no seu pico de produtividade no dia. Ou seja, essas tarefas são tarefas que vão elevar o seu nível de produtividade e elas não podem deixar de fazer. Então você vai escolher o seu melhor momento do dia para executar essas 3 ações. Descompressão mental. Esse conceito e princípio vem sendo muito utilizado por grandes CEOs de corporações gigantes e ele nada mais é do que o descanso estratégico. Isso mesmo, aquela pausa que vai gerar mais energia, que não vai cansar a sua cognição e que vai te dar mais energia para executar tarefas estratégicas do dia. A mente humana, ela pode até funcionar sob pressão, mas ela não funciona muito bem sob pressão. Então, quando eu seto um tempo de descanso estratégico no dia, eu revigoro minha energia para continuar decidindo em altíssima performance. E é isso que grandes CEOs fazem. Como aplicar? Tire um momento de pausa estratégica para ter ideias. Por exemplo, um grande momento que eu gosto de fazer é dando minha caminhada, ouvindo uma música relaxante, ou quem sabe até treinando, ou seja, é uma pausa estratégica que te faz revigorar, oxigenar a mente e com isso você acaba gerando mais ideias. Evite sobrecarga cognitiva, isso mesmo, saiba quando parar. A sua mente não vai produzir muito bem você trabalhando excessivamente, massivamente com o cognitivo cansado, mas sim quando você sabe parar e refletir para tomar a boa decisão. Ocupe a sua mente com tarefas estratégicas do seu negócio. Se você ficar fazendo toda hora tarefas do tático e do operacional, elas vão drenar sua energia mental, vão cansar o seu cognitivo. Esse tipo de tarefa precisa ser delegada para que você tenha o máximo de produtividade. Para falar a verdade, de todos os frameworks que eu falei até aqui, esse talvez seja o menos conhecido, mas talvez o que tenha mais capacidade de te energizar durante o dia para que você possa continuar tomando boas decisões
aí no seu negócio. Todos esses frameworks foram muito importantes para mim como dono de negócio. E agora eu estou te presenteando com eles para que você consiga aí produzir ainda mais no teu trabalho. E se você acha que eu mereço, se está fazendo sentido para você, para agora o vídeo, dá uma curtida nele ou comenta se está fazendo sentido para você, que eu estou fazendo com muito carinho com o meu time essa entrega para você ter mais produtividade aí na sua empresa. Regra 25/5 de Warren Buffett. Warren Buffett, além de ser um grande investidor, além de ser um grande empresário, um grande visionário, ele criou esse método que te ajuda a ter uma produtividade e foco brutal, que consiste da seguinte maneira: você vai listar 25 objetivos que você gostaria de atingir na vida. Desses 25, você vai escolher os 5 objetivos mais importantes. E agora, no final, você vai riscar os 20 menos importantes e só ficar com os 5 objetivos mais importantes da sua vida. A verdade é, a maior armadilha para um dono de negócio é tentar focar em muitas coisas ao mesmo tempo. E quanto mais eu busco outras tarefas ou multitarefas ao mesmo tempo, mais energia eu perco, menos produtividade eu tenho e menos assertividade eu tenho. Warren Buffett percebeu isso de cara e criou o seu método para poder nos ajudar. Ou seja, foque nas 5 coisas mais importantes para a sua vida e esqueça as 20. E sempre que surgir alguma tarefa nova, algo novo aí na sua vida, se pergunte: isso me leva para a minha visão de futuro? Isso, na verdade, é mais importante que uma dessas minhas top 5 tarefas? Se não, tire da sua vida. Em se tratando de metas, eu adoro falar de metas. Aliás, esse é um dos temas mais importantes que eu ensino aos meus mais de 12 mil alunos sempre. Ter clareza dos seus objetivos, assim como Warren Buffett falou, no foco nas 5. E trazendo para você essa ideia de metas, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você gostaria que eu te desse uma aula aqui no YouTube exclusiva sobre metas? Escreve aqui para mim nos comentários que você gostaria de saber. Clica no link da descrição aqui do comentário e vai lá na primeira foto que aparece no meu Instagram e escreve a palavra metas, que eu vou ler e vou te responder. E se você quiser descobrir quais são também os 18 hábitos pessoais que tornam qualquer empresário mais produtivo, assista esse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!